Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como estruturar, como fazer uma boa redação para o Enem, com base na minha redação de 2019, na qual eu obtive 980 pontos, exatamente, quase fechei os 1000 pontos na redação. Semana passada, se eu não me engano, eu ministrei um aulão na minha antiga escola, na qual eu cursei ensino médio, vou deixar até o encarte aqui para vocês verem, na qual eu conversei com os estudantes secundaristas, tanto do segundo ano, do primeiro ano, na qual eles vão como treineiros, e também o pessoal do terceiro, que já vai para competir realmente pelo seu curso, para eles conhecerem a prova do Enem e como eles lidarem bem com a redação. Porque é diferente dos demais vestibulares, e muitos professores, eles ainda não estão habituados a explicar uma redação e a corrigi-la conforme as competências do Enem. Porque por muito tempo, até 2009 e tal, era praticamente vestibular. Daí em diante, o Enem ele começou a ter uma expansão muito forte e ser utilizado em substituição a muitas provas de vestibular, certo? Então, muitos professores que estavam habituados a sempre corrigir em redações de vestibular tiveram que agora aprender a como corrigir e como ensinar a redação do Enem. E é isso que eu vou tentar fazer um pouco aqui para vocês, certo? Primeiro ponto, o que é o Enem? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Antigamente ele era só uma prova para avaliar como estava o ensino médio no geral no Brasil, mas depois de 2009 ele passou a ser uma prova seletiva para os cursos de graduação, certo? Os cursos de ensino superior. E ele virou praticamente a principal porta de entrada, tanto pelo SISU, que é para vocês entrarem nas universidades públicas, sejam elas federais ou estaduais, e também nas universidades privadas com bolsa do programa Universidade para Todos, o famoso ProUni. A prova do Enem, ela contém 180 questões e é estruturada em 2 domingos. No primeiro domingo você vai ter a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, você vai ter português, gramática, literatura, educação física e artes. E na prova de ciências humanas e suas tecnologias, você vai ter história, geografia, filosofia e sociologia. E a prova de redação também nesse dia. Então são 3 provas no primeiro domingo. E no segundo domingo você vai fazer a prova de ciência da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Ciência da natureza vai englobar biologia, química e física. E matemática e suas tecnologias, apenas matemática. Então você tem 45 questões só de matemática, certo? A prova de redação ela vai estar no meio da sua prova do primeiro dia. Antigamente, quando o Enem era feito em 2 dias consecutivos, no sábado e no domingo, muitas vezes a redação ela vinha na primeira página. Hoje não, ela vem depois das 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. E já serve até para acalmar um pouco a ansiedade de vocês, para não abrir a prova. Nossa, cadê a redação? A redação vai estar depois da questão 45 de linguagens, códigos e suas tecnologias, que é a primeira prova do Enem. Quando vocês recebem a prova, vocês vão ter que ler umas instruções, certo? Na qual vocês vão receber 2 folhas. Você tem a folha de rascunho e a folha original. Na folha de rascunho, você pode fazer o que você quiser. Você pode borrar, você pode dizer mais ou menos o que você vai colocar as ideias, ou então tentar fazer a redação mesmo, aí você erra, risca uma palavra, bota outra, até ela ficar bem bacana. Só depois é que você passa para a folha original. Porque essa folha original é ela que vai ser corrigida pelos 2 corretores. Tem até esse critério, são 2 corretores, certo? Ela tem que ter pelo menos 7 linhas para não zerar. Agora, muito engraçado uma coisa, né? 7 linhas dá para escrever quase nada. Até porque você sabe que é um texto dissertativo e argumentativo. Você tem que dissertar e argumentar. Como é que você vai argumentar e resolver um problema em 7 linhas? Entendeu? Então no mínimo assim, só para não zerar. E você vai ter que fazê-la dentro de 5 critérios, certo? Uma redação vale 1000 pontos, cada um desses critérios vale 200 pontos. O primeiro deles é demonstrar domínio da norma da língua culta. Então, da norma da língua escrita, certo? A norma culta da língua escrita da língua portuguesa. Então, você vai ter que escrever a sua redação sem erros gramaticais, preferencialmente.
Se você cometer um errozinho aqui, outro errozinho ali, talvez não perca ponto. Mas se ele for recorrente, aí a coisa complica, certo? Vale 200 pontos. A segunda competência, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. A partir daí é que difere também de muitos vestibulares que não exigem isso, certo? Você vai ter que fazer uma contextualização com áreas que você tenha mais facilidade, seja da história, da geografia, da biologia, da química, da física e tal. Você vai tentar relacionar algum contexto de alguma outra área do conhecimento, da filosofia, da sociologia e tal, com o tema que vai ser debatido na sua redação. Beleza? Vale 200 pontos. Terceira competência. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nesse momento você vai ter que saber estruturar o que vai ser discutido, sabe? O seu contexto histórico, então, aí a sua tese, o que você vai debater, quais vão ser os problemas. Esses problemas têm que ser debatidos nos outros parágrafos do desenvolvimento. E só no último parágrafo é que você vai apresentar a solução. Então, na introdução, você mostra o problema, no desenvolvimento, você vai argumentar sobre esse problema, e na conclusão você vai ter que tentar resolver o problema. Beleza? Quarta competência. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nesse momento você vai ter que saber utilizar os mecanismos de coesão. Certo? Não apenas erros gramaticais, mas uma vírgula, às vezes, ela muda todo o sentido daquela frase. Então você vai ter que demonstrar esses domínios linguísticos, desses mecanismos, para você não perder 200 pontos, certo? E por último, a competência 5, você vai ter que elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, certo? Ou seja, o problema que você discutiu foi esse? Como é que vamos solucionar? Quem vai solucionar? Como ele vai solucionar? De que forma? Através de que... São vários pontos que vocês vão ver de acordo com a minha redação que eu fiz no Enem 2019. Aí, como eu tô falando para vocês, certo? Nessa prova, vocês vão receber abaixo das instruções os textos motivadores. E eu recomendo, leiam os textos motivadores. Eu vi muitos professores chegando a dizer assim, não leia, porque se você copiar alguma coisa dos textos motivadores, aquela parte não vai ser corrigida. Isso é verdade. Mas se a pessoa não lê os textos motivadores, ela pode acabar cometendo um erro que eu vi muitos alunos fazendo na redação que teve do Enem sobre a lei seca, na qual muitos alunos leram o nome seca e já foram relacionando com a seca do Nordeste e foram discutir sobre a seca. Zeraram, porque foi fuga do tema. Fuga do tema você já sabe, diferente de tangenciar. Tangenciar é quando você fala lá nas beiradas, fala, mas não fala. Mas falar de lei seca e falar de seca do Nordeste são totalmente diferentes os contextos. Então, nesse ponto, é bom você ler os textos, porque eles vão lhe nortear, vão tentar lhe motivar, por mais desmotivantes que muitas vezes eles sejam, mas vão tentar lhe dar uma ideia do que aquele tema está falando. Nessa redação do Enem 2019, na qual o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu nunca nem tinha ido a um cinema. Entendeu? Aí eu comecei a pensar, rapaz, como é que eu vou dissertar sobre esse tema? Aí eu fui ler os textos. No primeiro texto falava mais ou menos sobre a história do cinema. No segundo texto falava sobre a definição de cinema, mais ou menos assim, mas não era tão importante. No texto 3, eles davam alguns dados estatísticos. Agora no texto 4, ele já me deu mais ou menos o norte. Opa, qual é o problema dessa democratização? Vamos ler juntos aqui o texto 4. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975. Uma para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema.
Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, que o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Nesse ponto foi que eu observei. Olha o tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se eu tenho que discutir um problema, que problema é esse? É que esse acesso não está sendo democratizado. E por que não está sendo democratizado? Aí é que eu vou ter que discutir. Porque geralmente há a concentração dessas salas exibidoras de cinema em ambientes urbanos que têm maior poder aquisitivo. Mas por que essas pequenas cidades não têm condições de abrigar a sala de cinema? Então por que essas empresas não conseguem ir para lá? Quais são os problemas que impedem? Aí vamos para a minha redação, certo? Eu comecei ela com um contexto histórico falando sobre a Guerra Fria. Porque na Guerra Fria foi que nós tivemos, apesar de muitos conflitos, teve Guerra da Coreia, teve a Revolução Cubana, teve muitas ameaças de ataques e tudo mais, mas as potências mesmo, que eram Estados Unidos e União Soviética, sempre ficavam competindo entre si para ver quem tinha mais tecnologia. Isso acabou favorecendo o aumento de séries e filmes e também exibições em cinemas. Olha como é que eu escrevi. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, protagonistas pela vitória contra as potências do eixo, travaram disputas intensas pela hegemonia política mundial nas esferas bélica, diplomática e tecnológica, sendo esta, qual esta? A tecnológica, a mais relevante do período conhecido como Guerra Fria, visto que, apesar de a tecnologia ter sido desenvolvida e aprimorada para fim de soberania militar, a sociedade civil, posteriormente, passou a usufruir dela para o seu entretenimento, através do uso da internet e da criação de séries e filmes que ampliaram a busca pelo cinema em diferentes regiões do globo. Pronto, esse aqui foi o meu contexto histórico. Nesse caso aqui, eu já observei aquela competência que é a competência 2, que eu tinha que utilizar outras áreas do conhecimento. Utilizei uma área da história, Guerra Fria, para relacionar com o tema. Aí, logo após, eu tenho que apresentar o problema. Aí, vamos lá. Entretanto, na sociedade brasileira, mesmo após mais de 3 décadas da promulgação da Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, a busca pelo cinema como forma recreativa ainda se restringe a regiões com alto poder aquisitivo, tanto por conta do elevado custo para manter as companhias locadoras, como pela baixa renda de determinados municípios, deixando de levar alternativas de entretenimento às regiões menos favorecidas. Esses aqui foram os 2 problemas que eu discuti. Por que geralmente essas regiões elas têm pouco acesso ao cinema? O elevado custo para manter essas companhias, para manter essas empresas que exibem cinema. Então, ou seja, para você implantar uma sala de cinema e tudo mais, elas têm que pagar impostos, elas têm que pagar funcionários, elas têm que ter um custo que muitas vezes não consegue ser mantido. E o segundo ponto é a baixa renda desses municípios, porque a população de lá, por ela ser pobre, o pouco dinheiro que tem já é para quê? Para gastar com comida, para gastar com alimentação, para gastar com aluguel, com a luz e tudo mais. E muitas vezes isso não consegue... Perdão, estou com um pigarro na garganta. Muitas vezes isso não elas não têm condições financeiras de simplesmente quererem ter uma forma recreativa, de ir a uma sala de cinema. Então esses 2 problemas é o custo para manter as companhias e como a população pobre vai conseguir ter acesso. Então vamos lá. Vamos discutir aqui o primeiro ponto, que é o elevado custo para manter essas companhias. Desenvolvimento 1.
Aí eu comecei aqui, ó, sair com os amigos, convidar a pessoa amada para um ambiente diferenciado, ou simplesmente se divertir, são algumas das razões pelas quais as pessoas vão às salas de cinema. No entanto, por conta da elevada carga tributária brasileira, com impostos federais, estaduais e municipais de valores exorbitantes, os serviços de cinema fornecidos pelas empresas responsáveis tornam-se insustentáveis quando estabelecidos em cidades com poucos habitantes que podem custear a entrada nesses ambientes. Esse aqui foi o primeiro ponto na qual foi discutido, certo? Uma curiosidade, tá, pessoal? Se você errar alguma coisa na sua redação, você não risque nem pinte, tá certo? Você passa só um traço em cima. E a caneta é caneta preta. Como vocês viram em alguns pontos, né? Tinha coisa que eu escrevi, ou então tinha coisas que eu... Opa, peraí. Aí você passa o traço e escreve na frente. Só na introdução que teve que eu escrevi em cima. Por que eu escrevi em cima? Porque eu já tinha escrito uma coisa na frente, certo? Aí nesse caso, eu tive que escrever em cima, mas preferencialmente tem que escrever na frente da palavra, certo? Desenvolvimento 2 é a baixa, como é que eu posso dizer, a baixa renda dos municípios, né? Outro sim, cidadãos de regiões menos favorecidas do Brasil, principalmente do norte e do nordeste, com base nos textos motivadores. Eu não copiei, mas eu tive uma base a partir deles para discutir esse tema, esse desenvolvimento 2. Mesmo que morem em locais onde há serviços de empresas exibidoras de cinema, não conseguem usufruir desse privilégio em decorrência da falta de recursos financeiros, justamente porque seus orçamentos são destinados às necessidades básicas de alimentação, transporte e moradia. Com isso, observa-se um recrudescimento, ou seja, um aumento, um fortalecimento da desigualdade social, ratificando, ou seja, reafirmando, confirmando a fragilidade da democracia vigente. Ou seja, que democracia é essa na qual você tem cidadãos que têm condições financeiras para ir para um cinema e o outro não tem? Na qual um tem que fazer uma economia altamente restrita para conseguir pagar a conta de casa, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, pagar o transporte para ir trabalhar, enquanto pessoas simplesmente se divertem, vão ao cinema. Então, isso é um dos pontos que fragilizam, sim, esse ponto aqui da democracia vigente, democracia atual. Então, é um problema sério, é a desigualdade, são as poucas condições. Então, esses dois problemas aqui que eu coloquei, que, como está aqui colocado, o elevado custo para manter essas companhias, essas empresas, e também a baixa renda dessas pessoas, desses municípios, como é que eu vou resolver isso para as pessoas terem direito a mais acesso ao cinema? Eu vou ter que tentar resolvê-los. Aí agora vamos para a minha conclusão. Para sanar esse impasse, portanto, é necessário que o Congresso Nacional, que vem a Câmara dos Deputados e o Senado, aprove uma reforma tributária que está até hoje sendo discutida e não saiu do papel essa reforma tributária. E quando for aprovada, eu espero que tire também, se for para mexer em privilégios, não mexa das pessoas mais pobres, mas também tire dos altos escalões, que tem super salários. Então tem que ser feita a reforma tributária justa, certo? Que promova a liberdade econômica aos estados e municípios para que estes possam facilitar a entrada e a ampliação de companhias exibidoras de cinema, reduzindo impostos com condição de haver redução no valor do ingresso conforme a renda. Então, nessa reforma tributária seria mais ou menos assim. Os estados e municípios teriam mais liberdade para cobrar ou não determinados impostos, mas eles condicionassem a renda. Ou seja, pronto, você vai ter uma redução do seu ISS ou do seu ICMS, seja lá qual for o imposto lá colocado, se você diminuir a porcentagem do valor do ingresso, se a pessoa ela tiver uma renda XYZ. Como é que sabe isso? Tem um CAD único, tem várias formas da pessoa comprovar que tem baixa renda. Aí assim essa pessoa teria condições de ir para lá. E a empresa exibidora de cinema não ia ter o custo, porque ela ia ter uma redução do imposto se ela concedesse isso ao cidadão mais pobre. Certo? Aí, outro ponto. Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, deve patrocinar filmes e séries de forma técnica,
sem privilegiar, artistas já consagrados em detrimento de personalidades artísticas que realmente precisam. Nesse ponto, porque a Ancine, ela faz esse ponto. Ela patrocina determinados filmes, determinadas séries e tal. Então, se elas patrocinarem filmes e séries de pessoas que, mesmo sem ter essas condições financeiras todas, tal, mas elas têm um talento para aquilo, se a Ancine trabalhar de forma técnica, ela vai acabar diminuindo as desigualdades, porque ela vai financiar aqueles artistas mais pobres e muitas vezes artistas muito talentosos, mas que, em detrimento de artistas já consagrados, não conseguem ter o financiamento que deveriam. Aí, continuando aqui. Ademais, corroborando a ideia de Paulo Freire, quando diz que, abre aspas, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, os governos federal e estadual devem ampliar o número de universidades públicas nas regiões menos favorecidas, pois assim, além de trazer renda àquela região, os estudantes terão direito à meia entrada nos cinemas, por conta da aquisição da carteira estudantil. Desse modo, haverá uma democratização do acesso ao cinema, rompendo com a restrita liberdade recreativa até então em vigor. Observe o seguinte: se por acaso o governo federal ele coloca uma universidade pública em uma determinada região, que é uma região mais pobre, o que vai acontecer? Aquela região ela vai começar a ter uma maior movimentação. Vêm pessoas de fora para alugar prédios do local, movimentam o comércio, da mesma forma com as universidades estaduais. Quando elas são colocadas em regiões menos favorecidas, aquela região ela vai aumentar a renda dela. Então você observa que vai dar condições das salas exibidoras de cinema elas colocarem as suas empresas. E esses estudantes, eles vão ter direito à meia entrada, porque existe uma lei, se não me engano, de 2013, na qual, através da carteira estudantil, nesses locais, os estudantes têm direito à meia entrada. Então, se aqueles estudantes daquela região, geralmente são pessoas pobres, conseguiram vaga naquela universidade, tem aquela carteira estudantil, elas podem ter acesso à meia entrada e assim você vai ter uma maior democratização do acesso ao cinema. E assim você consegue resolver esses problemas. Porque o tema é esse, é democratização do acesso ao cinema. Como eu vou atingir essa democratização? Eu listei, eu discuti e no final eu tentei resolver. Como é que ficaram aqui os meus critérios? Eu tirei quanto? 980 pontos. Nessas competências, pessoal, vão ser avaliadas de 40 em 40 pontos. Então, muitos podem até pensar, Tiago, então não deveria então ser 960, já que vai variando de 40 em 40? Então, são dois corretores. Tudo indica que um corretor me deu 1000 pontos e o outro corretor me deu 960 pontos. Feito uma média aritmética delas, eu fiquei com 180 980. pontos. Onde foi que eu perdi pontos? Na primeira competência. Demonstrar domínio da norma da língua escrita. Então, provavelmente por conta de eu ter feito alguma pequena rasura, algum errozinho ortográfico e tal, perdi 20 pontos. Certo? A segunda competência, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento e tal. Foi o que eu fiz. Falando da Guerra Fria, falando sobre Paulo Freire e tal, alcancei os 200 pontos. Selecionar, que é a terceira competência. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões. Aliás, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eu argumentei, eu coloquei tudo bem estruturado, consegui os 200 pontos. Quarta competência. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. 200 pontos. E por último, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Foi isso que eu fiz. Solucionando os problemas que eu tinha colocado e eu respeitei os direitos humanos. Tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da minha redação. Curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal, que eu vou colocar cada vez mais conteúdos de redação, de ciência, de química, como eu sou estudante de química, né? De geopolítica, eu gosto muito de falar também sobre isso, de tudo no geral. Então, um forte abraço, e até o próximo vídeo.